Boa tarde, dando prosseguimento aí a nosso assunto de funções. Nós vamos agora falar um pouco sobre funções definidas por fórmulas e relembrar o conceito de domínio, contradomínio e imagem, para ficar bem fixo. É bem importante esses três conceitos, pessoal, porque são conceitos que podem confundir a gente, mas se a gente aprender de uma certa forma, a gente não esquece mais. Para relembrar o que é uma função é são duas grandezas que se relacionam entre si. Vamos falar aqui agora das funções definidas por fórmulas. Domínio aqui, domínio da função de x, é os reais. Apesar de estar só alguns números aqui, o autor enfatizou que os reais são o domínio da função de x, ou seja, todos os números. A imagem, os reais também. Só que nós vamos ver que, na verdade, a imagem não são os reais. O que são os reais é o contradomínio. A imagem são esses números aqui que estão aqui dentro do conjunto. A imagem, como eu falei anteriormente, são os números que são ligados pelos elementos do domínio. Vamos lá. Fazer a ligação. Menos 1 com 1, 2 com 4, 3 com 9, 4 terços, que é um 16, tá, pessoal? 16 sobre 9, 3, 9, 0. Aí vamos recapitular. Isso é uma função, pessoal? Qual é o primeiro requisito para ser uma função? Que todos os elementos do domínio estejam ligados a alguma imagem, algum elemento da imagem. Ou seja, todos aqui estão ligados a algum elemento. Mesmo que esse aqui esteja ligado duas vezes, são elementos distintos aqui, o 3 e o menos 3. Então, isso atende o primeiro requisito, certo? Qual é o segundo requisito? Que um elemento do domínio não pode ter duas imagens. Pode ver que todos os elementos têm apenas uma imagem aqui. Então, segundo requisito, ok, é uma função, certo? Agora, parando para pensar. 1 menos 1 tem a sua imagem 1. 2 tem a sua imagem 4. 3 tem sua imagem 9. Menos 3 tem sua imagem 9. 0 tem sua imagem 0. 4 terços tem sua imagem 16 sobre 9. Dá para a gente formular uma fórmula. Vocês não concordam? Qual é a fórmula? Função de x é igual a x ao quadrado. Essa é a fórmula dessa função. Ou seja, se eu botar qualquer valor aqui no x, eu vou ter o correspondente de x ao quadrado. Essa é a nossa fórmula. Por isso, o tópico que eu estou trabalhando agora é funções definidas por fórmulas. De acordo com o domínio e a sua respectiva imagem de cada elemento, nós podemos tirar que a função de x é igual a x ao quadrado. Então, tá tudo certo aí, né? Agora, para terminar, vamos fazer novamente, para ficar bem fixo na nossa consciência, domínio, imagem e contradomínio da função de x. Nós já definimos ela por fórmula, dizemos que é x ao quadrado. A imagem está dizendo que é real, o número reais.
domínio está dizendo que é os números reais, certo? Mas o contradomínio é os números reais. A imagem, vamos lá, imagem da função de x é um conjunto 1, 4, 9, 16 sobre 9 e aqui o 0. Essa é a imagem. Por quê? Por que a imagem é essa? Porque a imagem são os elementos definidos pelo que se ligam ao elemento do domínio. Esses números aqui que estão aqui, pessoal, eles são a imagem da função de x. E o contradomínio da função de x são os números reais. Por quê? Se eu abranger qualquer número real aqui no x ao quadrado, eu vou ter um resultado. E esse resultado vai fazer parte do contradomínio. O domínio da função de x são os reais. Então ficou claro, pessoal? Essa diferença aí entre domínio, imagem e contradomínio é bem específico, né? Porque muita gente faz confusão na imagem com o contradomínio. A diferença é só uma. A imagem ela está sempre ligada aos elementos do contradomínio. Pode ver aqui que o 0, 9, 16 sobre 9, 4 sobre 1, eles estão ligados aos elementos do domínio. Já o contradomínio é uma generalização, que são os reais. Todo o conjunto dos números reais é o contradomínio, faz parte do contradomínio. É isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento aí essa semana aí, terminar a função afim.